Que a paz e o imenso amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente, agora e sempre. Vamos fazer a nossa prece e nesse instante nós vamos fechando os nossos olhos, procurando serenar o nosso corpo, a nossa mente, procurando nos ligar com este momento, um momento em que nos colocamos à disposição para receber os ensinamentos, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos sentir a presença carinhosa e amiga do nosso anjo da guarda, que o nosso querido mentor individual nos fortaleça, nos ampare e nos guie em nossa caminhada. Vamos sentindo que nossa Mãe querida Maria de Nazaré nos envolve no seu manto azul fluídico, nos fortalece diante de nossas dificuldades. E nós te pedimos, ó Mãe querida, que nos conduza até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, vislumbrando o seu olhar meigo, o seu sorriso amigo, nós vamos agradecendo pelo Evangelho bendito que coloca em nossas mãos. Nós te agradecemos, Mestre, pelos teus ensinamentos de amor. Nós te agradecemos, Mestre, por todo o seu exemplo. Te pedimos carinhosamente que nos leve até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, através da prece que nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. A nossa preleção de hoje é sobre reencarnação. É um castigo ou uma oportunidade? São várias as passagens de Jesus em que ele nos ensina sobre a reencarnação. Talvez a mais conhecida e marcante é a de Nicodemos, que vai ao encontro de Jesus e lhe faz alguns questionamentos. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, e também pode ser encontrada no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Vale ressaltar que Nicodemos era um doutor da lei, que estudava com certo afinco as leis de Moisés e dos profetas. Ele era um homem bom, notável pelo seu coração bem formado e também pela sua inteligência. Nicodemos acreditava que Jesus era um mestre e que ele havia sido enviado por Deus. Porém, ele não conseguia compreender verdadeiramente os seus ensinamentos. Assim como nós. Mesmo decorrido mais de 2000 anos da passagem de Jesus pelo nosso planeta Terra, ainda não conseguimos compreender totalmente os seus ensinamentos de amor, de caridade, de justiça. Então Nicodemos, em meio às dúvidas que lhe consumiam, procurou Jesus em particular, que o recebeu com sua bondade de sempre.
E Nicodemos perguntou a Jesus: Mestre, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas eu desejava receber a vossa palavra sobre o que devo fazer para conhecer o reino de Deus. Jesus sorriu bondosamente e esclareceu: Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar as suas orientações, é preciso senti-las. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou Nicodemos, altamente surpreendido. Poderá porventura regressar ao ventre da sua mãe? Jesus mais uma vez olhou serenamente para Nicodemos e acrescentou: Em verdade, reafirmo-te, ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Podemos perceber por esta passagem que se faz necessário renascer de novo, em novas experiências, em diferentes condições, para que possamos progredir, para que possamos evoluir enquanto seres espirituais. Seria ótimo se aprendêssemos pela experiência dos outros, mas isso não nos acontece. Só aprendemos quando vivenciamos, pois muitas vezes consideramos que a dor do outro ou a dificuldade do outro é sempre menor do que a nossa. Ou simplesmente achamos que a vida do outro é mais tranquila e mais fácil do que a nossa. Algumas vezes chegamos até a dizer: se eu tivesse as mesmas condições que o fulano, eu faria o que ele faz e muito mais. Como diz aquele ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde. Por isso, a necessidade de nascer e renascer diversas vezes, para que através das diferentes experiências vividas, de diferentes pontos de vista, possamos purificar os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. A doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros, por nossas provações, novas experiências. Todos nós tendemos para a perfeição e Deus, como um Pai justo e bom, nos oferece os recursos para alcançar essa perfeição, nos proporcionando experiências e provações na vida corporal. A sua justiça, porém, nos concede realizar em novas existências o que a gente não conseguir concluir nessa existência. Mas isso não significa que devemos deixar sempre para depois, já que teremos outras oportunidades. Pelo contrário, devemos nos esforçar constantemente, diariamente em nossa evolução, para não deixarmos passar as excelentes oportunidades de crescimento que Deus nos concede a cada instante. Portanto, o fato de sabermos que teremos outras oportunidades de reencarnação
não deve nos conduzir ao relaxamento e à acomodação na busca pelo crescimento moral e espiritual, deixando para a próxima vida a solução daquelas dificuldades da nossa vida presente. Quando identificamos um sentimento negativo em nós, por exemplo, ao nos percebermos egoístas diante de uma situação ou invejosos pela conquista de um companheiro, inicialmente podemos nos sentir envergonhados por tal sentimento e até mesmo culpados. A partir dessa identificação, que é um primeiro passo muito importante na busca do nosso crescimento, da nossa evolução moral, é importante que passemos a trabalhar em nós esses sentimentos, observando o que nos leva a tê-los e como controlá-los, para que em uma próxima oportunidade possamos agir e sentir de maneira diferente. Mas muitas vezes, diante de situações recorrentes em que nos vemos repetindo os mesmos erros, nos sentimos desencorajados, desanimados e podemos até mesmo pensar que é inútil o esforço de buscar corrigir em nós aquelas dificuldades identificadas. No livro O Pensamento de Emmanuel, ele destaca que a transformação moral, ela não ocorre da noite para o dia. Nós não conseguimos corrigir imperfeições e hábitos que foram sedimentados em nós durante várias encarnações. E que, aceitando essa verdade, nós nos tornamos mais tolerantes, compreensivos e pacientes conosco mesmo, diante das nossas dificuldades, mas também nos tornamos mais compreensíveis, pacientes e tolerantes com os nossos companheiros de caminhada. Portanto, deixar para depois, para uma nova experiência, as dificuldades que identificamos hoje, nada tem a ver com o verdadeiro ensino dos Espíritos. O retorno à carne em um novo corpo obedece sempre à lei do progresso. O objetivo é, portanto, de melhorar continuamente, não o de estagnar. Se estamos conscientes de que a felicidade está na conquista da perfeição, é natural que nos esforcemos para alcançar com maior rapidez os degraus evolutivos. Façamos uma comparação como quando estamos em débito com alguém. Quando temos alguma dívida, seja ela financeira ou seja por aquela promessa a cumprir, é comum que o nosso desejo seja o de rapidamente pagar as contas, sanar as dívidas, o que nos dá uma grande tranquilidade e alívio. Além do mais, quando finalizamos o pagamento, por exemplo, por um bem adquirido, quitamos os nossos débitos, a gente já começa a planejar novas conquistas. E assim também ocorre quanto aos débitos adquiridos por nós no passado. Ansiamos por resgatar esses débitos, pois, ao nos libertarmos desse problema, dessa dívida, poderemos estabelecer novas metas de crescimento e de evolução.
conquistar a sabedoria. Progredir é o que almejamos. Assim, o nosso empenho deve ser sempre o de crescer e aprender mais. Aqueles que pensam de forma diferente e se acomodam na busca pela evolução e crescimento, mais cedo ou mais tarde, seja nessa vida ou na vida espiritual, perceberá o tempo perdido. É o mesmo que acontece com o aluno que, relapso e acomodado, não tendo estudado durante o ano, não buscou o seu aprendizado e crescimento. Chegando ao fim do ano letivo e não conquistar as notas devidas para aprovação, este aluno se sente entristecido e até mesmo arrependido pelo tempo perdido e por ter que repetir o mesmo aprendizado no próximo ano. Assim também somos nós, quando nos deparamos com o tempo que foi perdido devido ao nosso relaxamento, devido à nossa estagnação, devido ao nosso repouso. A lei divina é perfeita. O planejamento divino estabelece para todos nós uma escalada de progresso e de venturas. E não há ninguém que escape dessa realidade. Quanto mais nos adiantarmos na vida presente, menos longas e penosas nos serão as vidas futuras, pois a cada dia nós construímos o nosso amanhã. Portanto, nós somos responsáveis pelo nosso futuro, de acordo com as ações e decisões que tomamos hoje. Deus não irá nos castigar ou nos punir no futuro. Pelo contrário, como um Pai bom, amoroso e justo, Deus nos oferece novas oportunidades de aprendizado e de crescimento em uma outra existência. Porém, não sabemos quais as condições nós teremos nessa nova oportunidade. Se desejamos chegar ao topo da montanha, certamente não nos é permitido um descanso, um comodismo ou até mesmo o desculpismo. Encontrar desculpa para tudo e para todos os momentos. Trabalhemos e nos esforcemos com perseverança para alcançar com maior rapidez os degraus da ciência, do amor, do saber e do sentimento. Para finalizarmos, eu gostaria de ler o texto Devagar, mas Sempre, que está no livro Fonte Viva, do Chico Xavier, citado pelo Espírito Emmanuel. O texto nos diz o seguinte: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça.
começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandone o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável que saibamos perseverar, com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e nos enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedras no caminho? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca para. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Que possamos aproveitar a oportunidade dessa encarnação e buscarmos o nosso crescimento moral e espiritual. E que em momentos de desânimo, de acomodação, possamos lembrar da orientação de Emmanuel de seguirmos devagar, mas sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E nesses instantes, nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para que possamos buscar os nossos melhores sentimentos, sentimentos de paz, de amor, e que possamos transformar esses sentimentos em vibrações de luz, de amor que vão sendo direcionados por todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, pelos locais onde há maior necessidade, vibrando em especial pelo nosso país, por este momento difícil que nós passamos com a doença, principalmente devido à pandemia. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por todos aqueles que se encontram enfermos, por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospital, vibrando também pelos seus trabalhadores, pelos médicos, enfermeiros, assistentes que estão ali na linha de frente. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor
por cada lar que nesse momento se encontra em desarmonia, vibrando intensa paz, intenso amor, por aqueles que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por aqueles que estão sofrendo, seja pela doença do corpo físico ou pelas doenças da alma. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por todos os nossos familiares, principalmente aqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por todos os nossos colegas de trabalho, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por aqueles que nos pedem preces, por aqueles que compartilham conosco esta caminhada. E que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por nós mesmos, se for de nosso merecimento, e que possamos deixar vibrações de amor e de luz em aberto, para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.